Almas Solidárias de hoje, a gente veio até a sede do Centro Cultural Luiz Braille, em Campinas, para falar dos serviços prestados já há mais de 30 anos, né, Elaine, para as pessoas com deficiência visual. E ao meu lado, eu estou com a Elaine de Oliveira, que é coordenadora geral aqui do Centro Cultural. Muito obrigada por nos receber aqui, Elaine. Obrigada a vocês por terem vindo. Eu queria que você começasse contando para a gente a história do local, que já é metade de um século, né? O Centro Cultural, ele foi criado em 1969, né? Então tem mais de 50 anos, estamos indo aí para 56 anos, né? Esse ano, em agosto, nós completamos 56 anos. A instituição, ela está aqui no Jardim Proença por volta de uns 30 anos, mais ou menos, na sede própria, né? Que foi uma doação que nós recebemos do terreno e aí foi criada a nossa sede, né? O nosso trabalho hoje, ele é voltado em torno de mais ou menos uns 35 usuários da região de Campinas, mas nós atendemos também fora. Então nós temos Sumaré, Hortolândia, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Valinhos, né? Então a gente tem atendido esse pessoal também para fazer o trabalho de inclusão, né? De habilitação, reabilitação e inclusão com os deficientes visuais. E tira uma dúvida pra gente, esse Luiz Braille, ele é uma sede de Campinas ou ele tem filial? Não, o Centro Cultural tem várias cidades. Centro Cultural Luiz Braille tem várias cidades. Por quê? O Luiz Braille foi quem idealizou a escrita Braille, tá? Então, em algumas cidades tem o Centro Cultural e cada um encerra com o nome da cidade. Então, tem o de Campinas, em outras cidades também tem. E aí acaba tendo, as pessoas têm essa dúvida, Sim. Se é uma sede, várias filiais, não, todas são sedes e são matriz, autônomas, né? Cada uma é a sua. É né? a sua. Uhum. E aqui atende pessoas de que idade? Tem essa diferença por faixa etária ou não? Nós podemos atender crianças a partir de 6 anos até indefinido, vamos chamar assim, né? A nossa faixa etária hoje, ela está numa média de 40 anos, tá? Por conta, até mesmo o nosso espaço é um prédio, né, de 3 andares, então a gente ainda tem que fazer algumas adaptações para as crianças. Mas para adolescente, idoso, o adulto, nós atendemos tranquilamente. E são pessoas com a perda total de visão ou também com baixa visão? Não, são pessoas que têm baixa visão, perca total, pessoas que nasceram com a deficiência ou pessoas que adquiriram a deficiência, né? O que acaba acontecendo? Antes, o maior número de pessoas que perdiam a visão era em acidentes, né? Hoje não, hoje é diabetes. Então, a diabetes, ela ultrapassou o número de pessoas que estão perdendo a visão. E existem outros tipos, né, de deficiência, como glaucoma. Aí acaba tendo essa perca da visão e aí eles vêm para cá. Então, o oftalmologista encaminha, né, faz o trabalho, encaminha e aí a gente faz esse atendimento aqui. Para todas as pessoas que têm alguma dificuldade com a visão, então. Sim. Uhum. E aqui o prédio, qual a estrutura que ele oferece? Nós temos, das atividades, nós temos algumas atividades como a escrita Braille, a mobilidade, nós temos dança, nós temos alongamento, artesanato, crochê, tricô, caixinhas de MDF, bijuterias, nós temos também a aula de piano e temos a aula de locomoção, né? Isso é o que a gente consegue oferecer nesse momento. Estamos atrás de novidades. E não é pouco, né? Não é pouco, né? Eles precisam de mais coisas, né? De mais atividades, de mais integração, né? Para o próximo semestre nós estamos criando a nossa sala de jogos, né? Então tem jogos interativos que a gente vai conseguir incluir para eles e outras novidades que estão vindo aí conosco. Bacana, tem que evoluir, né? Sempre. E Elaine, você acha que a sociedade ela tá mais inclusiva de verdade, assim? Algumas deficiências, sim, mas para o deficiente visual ainda não, tá? Por que eu falo isso? Eu vou te dar um exemplo do piso tátil, tá? O piso tátil, as pessoas acham que o piso tátil é apenas um enfeite e esquecem que aquilo é uma maneira do deficiente visual se orientar. Então, muitas vezes você vê que no meio do piso tátil tem uma caçamba,
tem um entulho, tem um material de construção, e isso atrapalha muito, né? O deficiente visual nesse sentido. E até mesmo quando você vai orientar um deficiente visual, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para ele se ele quer a sua ajuda. E nós temos mania, né, de chegar e falar assim, vamos lá, eu vou te atravessar. E não é assim. Então você tem que chegar para ele e perguntar para ele se ele quer a tua ajuda. E não é você pegar o braço dele, é você dar e falar para ele, meu ombro está aqui. E aí ele põe a mão no teu ombro e através do movimento do teu corpo é que ele vai saber como que ele está fazendo, se ele tem um obstáculo, se ele está subindo um degrau, se ele está descendo um degrau, né? Então esse tipo de coisa ainda falta muitas orientações para a população para fazer essa inclusão melhor. Para se sentir seguro em oferecer ajuda, inclusive, Sim. né? E tem a diferenciação das bengalas também, né? Tem a bengala, as diferentes cores de bengala, né? Tem a branca, a vermelha e a verde, né? Uma é para cego total, outra é cego surdo e a outra é baixa visão. A branca é para cego total? Cego total, a vermelha é para baixa visão e a verde é cego surdo. Ah, certo. E a gente precisa realmente ter essa familiaridade, senão não tem como ajudar, né? Exatamente. E as escolas, eu queria que você falasse também se a gente tem escolas preparadas para isso, se existe essa preocupação por parte também dos gestores em compartilhar essas informações para que se multipliquem, né? Hoje tem um pouco mais do que antes, mas ainda não podemos dizer assim que é 50%, né? Mas estamos caminhando, né? A procura dessa parceria, ela tem sido maior, né? Então, o trabalho nas escolas tem melhorado bastante. Então, as escolas estão procurando para fazer o material para o aluno, né? Em braille. Em braille. Né? E até mesmo para baixa visão, né? Porque o baixa visão ele tem que ter uma fonte ampliada. Né? A procura ainda é pequena, mas é maior do que era antes. Sim. Então nós estamos caminhando, mas ainda tem um pouquinho ainda para melhorar. Sim. Escolas inclusivas nós temos, por exemplo, em Campinas, tem escolas preparadas ou isso é uma questão de demanda? Isso é questão de demanda. Quando tem um aluno, eles vêm até vocês e pedem alguma orientação? Isso, né? Hoje, com a inclusão, com os alunos em sala, tem aumentado um pouquinho, mas ainda não é o suficiente para a população da deficiência visual, né? Mas ainda já tem melhorado. Aí a gente fica com aquela dúvida, mas não tem porque não tem um número expressivo de pessoas com essa necessidade? Ou é porque realmente não tem e tem demanda sim? Tem demanda sim, os estabelecimentos ainda não estão totalmente preparados, então eles ainda ficam meio perdidos no que fazer. A escola que entra em contato conosco, nós damos o suporte, né? E nós também temos um projeto de ir nas escolas, né? A nossa dupla psicossocial vai na escola com um material para poder apresentar como é o nosso trabalho, né? E aí a escola vê qual a possibilidade financeira que ela tem, né? Porque isso também gera um gasto, né? Para poder fazer o material para esse aluno que necessita. Sim. E o aluno de baixa visão, então ele precisa de um material de fonte ampliada. Fonte ampliada, ou seja, o material vai ser maior também, né? Sim. Porque eu estava vendo que um livro em braille, às vezes precisa um livro de visão típica, ele gera, às vezes, 23 de um em braille, né? Sim, porque o que acontece? A escrita braille, ela é um padrão, né? Então não tem como você falar assim, aumenta a letra, diminui a letra, o que a gente está acostumado muito com o nosso material. Sim. Né? E nós não conseguimos fazer isso com braille. Então, às vezes, uma página em braille, em Word, vamos chamar assim, ela dá 3 em braille. Então, dependendo muito do material, ele fica 2, 3, até 4 vezes maior do que o padrão normal que a gente está acostumado. E aqui vocês têm biblioteca com livros em braille? Todos os nossos livros da biblioteca são em braille, né? Nós temos um espaço lá no andar de cima, onde nós temos isso e que nós podemos oferecer também, caso alguém precise de um material para pesquisa, alguma coisa, nós temos aqui. Ah, vocês estão abertos também a
receber, tipo, alugar o livro, emprestar, ouvir A gente ler? empresta, né? A gente acaba emprestando o livro, vendendo não, porque senão a gente acaba perdendo a nossa biblioteca. E ela é muito importante, tanto para os nossos usuários, quanto para a comunidade. Sim. Né? Então, tanto o nosso atendimento, todo o nosso espaço da instituição, ele é aberto não só para o usuário, mas também para a comunidade. Né? Que legal. Então, alguma das atividades também ela pode ser feita dessa forma, a biblioteca também pode ser dessa forma, aberta para o usuário e para a comunidade. A pessoa pode vir aqui, ler um livro, Pode. passar uma tarde pesquisando e ir Pode. embora sem ser usuário do espaço. Pode. É um centro cultural, né? E a gráfica? Qual que é a importância da gráfica aqui pro local? A gráfica é uma das nossas fontes de recurso, ela é muito importante, tá? Por dois motivos. Não só pela fonte de recurso, mas também para a inclusão do usuário. Por quê? O cardápio, existe uma lei sobre o cardápio em braille, que os estabelecimentos têm que ter o cardápio em braille, e nem todo estabelecimento tem. Então, como que a gente está incluindo uma pessoa com deficiência se ela não pode escolher a própria comida? Né? Então, acaba não sendo uma inclusão. De fato. Né? Então, o cardápio, ele para nós é importante nessas duas questões. Primeiro, pela inclusão e segundo, pela verba financeira que ele nos traz, porque é com essa verba que a gente também faz a estruturação do espaço e mantém as atividades para os nossos usuários. E ele imprime só cardápio, a gráfica daqui, em braille ou não? Nós imprimimos cardápio, imprimimos a placa de atendimento prioritário, livros, panfletos de oficinas que podem, assim, culturais, né? Então, vai ter um teatro, dá para fazer os panfletos também em braille, dá para fazer material escolar, dá para fazer partitura de música. Dá para fazer de um tudo. De tudo. Às vezes, até mesmo quando uma pessoa tem uma imagem bonita, ou qualquer tipo de imagem, e ela quer que essa imagem, descrever essa imagem, o que nós fazemos? Imprimimos a imagem no colorido e fazemos a audiodescrição em braille dessa imagem. Então, o baixa visão consegue ver a imagem e o deficiente visual com a perca total, ele lê o que está descrito ali naquela imagem. Que legal, muito legal. Uma arte multissensorial. Isso. E além do bazar, então, além da gráfica, o bazar também é uma fonte de renda? Nós temos 3 tipos de fontes de rendas. A gráfica, tá? O bazar e nós temos o Nota Fiscal Paulista. Tá? Sim. Então, o bazar é muito importante, ele é aberto para a comunidade, ele fica aqui na instituição, aberto das 9 às 3, todos os dias, de segunda a sexta, né? E nós aceitamos também doações, tudo para estar fazendo aquela reformulação do bazar, né? Então, vai vendendo, vai entrando coisas novas e é uma das fontes de renda também da instituição. Perfeito. Então, a gente quer mostrar agora para você que está assistindo como é que é a gráfica, que a gente pensa uma coisa muito grande, né? Mas a gráfica que funciona aqui no Centro Cultural e imprime os materiais em braille, ela não é tão grande, mas ela é muito eficiente e você vai ver agora no VT que a gente fez mais cedo. E aqui no serviço da gráfica, vocês imprimem que tipo de material? Nós imprimimos na folha 120, que é feito o cardápio, né? É o mais comum, né? Onde todos pedem. É lei, né? Na cidade de Campinas. Sim, é lei. Por todos os estabelecimentos tem, né? A gente utiliza também a folha de acetato, que ela é transparente, então para servir de informação até. E costumamos também utilizar a acrílico, que é um pouquinho mais difícil por conta da máquina do braille, mas a gente tenta até para passar. E vocês recebem pedidos só de Campinas ou da região, de outros lugares? Não, é Campinas e região. A grande maioria é de Campinas, mas também recebemos da região. E a verba é toda revertida aqui para o Centro Cultural? Sim, o cardápio, na verdade, toda a verba é reutilizada para o grupo, né, da instituição, melhora dos usuários, do espaço. Então, toda a verba que a gente recebe dos cardápios é em relação a isso.
Para entrar em contato com a gráfica é pelas redes sociais, pelo telefone do Instituto que está no site, facinho de entrar em contato. A gente tem no site também o telefone, temos a página no Instagram, mas também temos o nosso contato e temos o site também. E para quem quiser, por exemplo, sinalizar uma exposição ou sinalizar um local, vocês fazem essas placas indicativas também? Fazemos a placa de prioridade de atendimento também, fazemos o cardápio em si, né? Mas tem a placa de atendimento prioritário também. Você mostrou o papel fotográfico, né? Que é uma alternativa. Natália, antes teria que ter uma outra folha para autodescrição do retrato. Isso, antes era... Algumas pessoas ainda preferem, né? A autodescrição e uma outra folha, para deixar a imagem só. Mas por ser uma imagem bonita e para quem tem a baixa visão já ficar mais um pouco especificado, aí coloca o braille na própria imagem. E esse é o papel fotográfico? Isso mesmo. De volta para o segundo bloco do Mãos Solidárias de hoje, a gente está aqui na sede do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas e eu estou aqui ao meu lado com o Hermes Pereira, que é assistente social do centro, e a Wildes Assis, que é psicóloga do Centro Cultural. Muito obrigada por receber a gente aqui. A gente que agradecemos. Hermes, eu queria que você falasse para a gente como é que as pessoas chegam até aqui, se é espontâneo, se é um direcionamento do próprio governo. Os usuários, nossos usuários, chegam até a instituição, até o Centro Braille, através de demanda voluntária. E às vezes por indicação de algum equipamento, alguma instituição, ou algum oftalmologista, às vezes indicação de ex-usuário também. Como a gente atende região metropolitana, então a gente tem sempre uma indicação, um usuário que vem por meio de indicação. Tá? Mas não, a grande maioria eles vêm exatamente reverenciado pelo serviço que a gente presta. Né? É um centro cultural, né? Exatamente. Então nós somos referência nessa modalidade, então eles acessam de maneira espontânea, né? E também por indicação, na grande maioria. A grande maioria é por alguém que frequenta. Isso. E já dá a dica, né? Exatamente. Ou conhece alguém, ou vai assistir Mãos Solidárias e vai contar para um amigo, para um parente, né? Principalmente para as pessoas que têm a perda de visão, que acho que é um baque, uma certa surpresa, né? Sim. E precisa desse apoio para se reestruturar, para entender qual que é a sua realidade, né? Sim. E a gente atende também a família do usuário, né? Porque se a gente pensa que só o usuário é que sofre nessa nova dinâmica, a família também. Né? Então a gente trabalha essa questão de reestruturação familiar também. Atendemos tanto família quanto usuário. Né, até para recolocá-los novamente nessa nova vida, né, nessa nova realidade. E quais as atividades que vocês oferecem aqui, Hermes? Olha, nós temos atividades físicas, né, atividade funcional, temos dança, nós temos artesanato, nós temos tricô e crochê, temos braille, que é a nossa porta de entrada, né? Acho que eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Rodas de conversa, nós temos visita domiciliares. As atividades que nós temos físicas aqui dentro para o usuário seria artesanato. Tem música, né? Música, nós temos piano, né? Acho que basicamente. E Wildes, como psicóloga, qual a importância de todo esse escopo de atividades, né? Para que eles se empoderem da condição, ou da condição que já tem de nascença, ou que desenvolveram ao longo da vida, né? Sim. Então, nós estamos aqui para acolher, como o Hermes falou, não só os usuários, como também as famílias. E todo o nosso trabalho é voltado para o processo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Trabalhando as questões de luto, né? Trabalhando autonomia. Então, as nossas atividades, elas têm esse cunho, esse caráter, né? De desenvolver vamos dizer assim, algumas etapas, né, para que eles possam se tornar cada vez mais independentes, acessar os territórios,
Porque eu costumo dizer que eu gosto dos usuários quando eles estão aqui, mas eu gostaria muito de vê-los longe. Longe, assim, com autonomia, no sentido que passou por um período aqui, tem autonomia e independência, pronto, eles já estão prontos para assumir a sua condição no território, né? Nos variados espaços por onde eles passam, sejam para acessar um posto de saúde, para acessar uma escola, uma faculdade, para acessar também até passeios, né? A gente sempre fala, porque nós somos um centro cultural, então a gente também prioriza essa questão do lazer, né? Porque quanto mais eles estão, né, inseridos dentro do contexto da sociedade, mais também realizados eles se tornam, né, mais independentes, felizes, porque é isso que também a gente trabalha, né? A questão social, a questão humana, de empoderamento também, mas esse lado também, porque ninguém vive sozinho, né? A gente precisa também de estar nos espaços, né? Então a gente prioriza também atividade de lazer. A gente também muitas vezes acompanha eles nos espaços, né? Assistindo um filme, um espetáculo de dança, um cinema, um teatro, uma exposição, enfim. A gente está sempre indo onde todo mundo vai, né? Porque às vezes eu gostaria de ressaltar que a deficiência visual é um detalhe, né? A pessoa não deixa de ser uma pessoa porque não tem a visão ou porque tem baixa visão, né? Então, a gente precisa também estimular para que eles também assumam o papel na sociedade, né? Como cidadão, como pessoa. Protagonistas, né? Isso, que eles assumam essa realidade. Então, esse é nosso trabalho, de estar aqui para estar junto. Vocês viram, né, o ensaio da quadrilha, e tudo é festa. Tudo aqui é festa, né? É verdade. A gente brinca o tempo todo, a gente trabalha muito, a gente se diverte muito, estamos sempre juntos. Se botou uma música, a gente quer dançar. E vocês sentem essa transformação quando a pessoa chega e ao longo do tempo? Sim. Tem algum caso que te marcou? Eu recentemente, né, eu retornei de férias e tinha um usuário, né, que chegou recentemente, e quando ontem fiz a roda de conversa com ele, então no grupo a gente perguntou, e aí, como é que foi? Você gostou da apresentação? Que nós tivemos uma apresentação de um vídeo de um espetáculo de dança aqui na semana passada. Então ele falou sobre o ponto de vista dele, porque o nome do espetáculo era em algum ponto de vista. E ele ficou assim deslumbrado, porque até então ele não tinha ideia de que aquele espetáculo estava sendo apresentado por um vídeo, porque era tão real para ele que ele achou que os bailarinos estavam aqui. E ele falou da questão do ponto de vista, porque a gente precisa muito trabalhar a questão do respeito, né? Para qualquer situação, precisa ouvir o outro, né? Então a gente tem que saber o ponto de vista do outro, levar em conta, né? Não é só o meu que importa. Então a gente trabalhou essa questão, essa dinâmica, né? Qual é a verdade? Quem é que tem a razão? Todos temos a razão, né? Então, porque cada um tem seu ponto de vista. E o espetáculo trazia isso. E ele falou para mim o seguinte: hoje eu digo para você que eu estou tão pouco tempo aqui, mas eu estou tão feliz porque eu estou viciado. Mas eu falei, mas viciado? Viciado em quê? Estou viciado em braille, porque agora eu só falo do braille. Então, eu agora estou aprendendo a usar bengala, eu tenho ido à minha igreja com a minha esposa, com a minha família. Eu estou viciado, porque o tempo todo eu falo da acolhida, eu falo da convivência com os colegas, eu estou aprendendo, estou tendo uma nova vida. E me deixou muito feliz, né? Então é isso. É um mundo que se abre, né? Sim, e a gente está aqui para apoiar. Né? E você tinha falado de luto. Existe um período, então, que Sim. É importante passar por esse período de aceitação? Porque a gente trabalha essa questão com eles, né? Que enquanto eles não aceitam a deficiência, né? Eles não avançam. Então a gente tem que estar dando esse suporte, porque não é fácil. A pessoa que já nasceu enxergando, trabalhou a vida inteira, mas foi acometido por uma doença ou por um acidente. Nós temos casos aqui na instituição de pessoas que se tornaram cegos por conta de um atropelamento, outros por conta de diabetes, outros por um acidente doméstico. Então, são coisas que no dia a dia a gente vai percebendo e tem crescido, né? E a gente precisa falar sobre isso. E quando o Hermes falou sobre a questão da família, a gente também aborda isso com as famílias, né? Sim,
Sim, até essa questão de realmente recolocá-los, né, na realidade. Porque tudo é normal até esse dia. Tem usuários nossos que perdeu uma parte da visão da noite para o dia, enxergava de um olho. Então, já não era uma coisa fácil, né, para ele, para a esposa, para os filhos. Nós temos usuário que os filhos também não entendem porque são pequenos. Então, tem todo um trabalho em volta da família que é necessário que a gente faça. É fundamental, Sem né? dúvida. Sim. Porque passar por isso sozinho pode ser mais difícil e talvez é muito arranhado, né? Sim, Acho que sim. tirar esses ruídos e tal. Sim. E as ouvi- famílias também trazem esse feedback para vocês? Sim. Ouvi o relato deles, né, de resultados, né, essa questão do usuário que gosta de estar aqui, que mudou a vida, né, há tão pouco tempo, porque ele tem poucos dias com a gente, né, não tem um mês exato. Então, assim, já tem uma nova realidade, já está buscando ali o seu protagonismo, aprendendo algumas coisas, sabe, assim, para colocar no dia a dia. E claro que assim, as atividades são para que a pessoa se sinta autônoma, Sim. independente, mas a gente busca que as pessoas sejam felizes, né? Sim. Sem dúvida. Tudo para capacitar essa nova, esse novo estado de viver, né? Até essa frase, a hora que eu cheguei, me chamou muita atenção. É com a alma que se vê a vida, né? Então linda essa frase. e vale para todo mundo, na verdade, né? Porque eventualmente a gente passa por problemas. Você quebra uma certeza. perna e fica numa cama, já é uma outra realidade. Sem dúvida. Com E a gente certeza. tem que estar aberto para esse olhar inclusivo, né? Sim. E você acha que, eu falei no primeiro bloco já com a Elaine, como é que você sente essa questão da inclusão? Porque aqui é um universo, é uma célula, um universo seguro que eles podem percorrer, né? Eu vi o pessoal descendo de elevador, sozinhos, né? Sim. E lá fora, na sociedade, tem esse espaço, tem essa estrutura? Não tem. A gente ainda trabalha muito por a questão da inclusão, porque não é fácil. A gente vê também os pontos de ônibus, né? Eu ainda ouvi a Elaine comentando, né, do piso tátil na rua. A comunidade não sabe para que é aquele piso na calçada, acha que é enfeite. Há pouco tempo, um dos nossos usuários comentou que uma senhora estava brava no ponto. Por que botou essa droga aqui? Por quê? Que atrapalha o cego. Não, minha senhora, isso aqui é uma referência. Então, ele parou para explicar para ela assim, nossa, meu filho, se eu soubesse, eu já tinha falado para outras pessoas, porque eu sempre estou aqui no ponto, estou sempre reclamando. Então, a própria sociedade não sabe, né? Então, acho que quanto mais é divulgado, melhor é. Então, a gente sempre, quando está indo para a rua com ele, para algum evento, ou sair simplesmente, fazer uma caminhada e tudo mais, a gente vai alertando, porque a importância do piso tátil não é só para a pessoa com deficiência visual, mas é para toda e qualquer pessoa, né? Que vai facilitar, por exemplo, a rampa de acesso da calçada. Ela é fundamental para um cadeirante, certo? Então, e existem vários tipos de piso. E nunca um piso deve ser direcionado para um muro ou para um poste. Ele não pode terminar no muro, porque a pessoa com deficiência ela vai esbarrar no muro. Sim. E a gente também sempre orienta a eles, né, para sempre buscar autonomia. E a gente percebe que nos serviços, em alguns espaços, a pessoa, quando vai acompanhada de um vidente, as pessoas que vão atendê-lo sempre se dirigem à pessoa que é vidente e não à pessoa com deficiência. Então, eu acho que é uma limitação da própria sociedade que ainda não sabe, não descobriu ainda a forma certa de acolher, de atender, Sim. ou então de direcionar a pessoa. Tem uma queixa, né? Em alguns espaços tem uma fita marcando o corredor nos espaços, nos hospitais, e as pessoas falam assim, é só você seguir ali a fita vermelha, é só seguir a fita amarela. Porque tem pessoas que têm uma deficiência que ela não é aparente. Então, a gente chama de uma deficiência invisível. Então, o que significa isso? Significa que aquela pessoa que vai atender a pessoa com deficiência, ela tem que ter uma sensibilidade, né? Um olhar empático para que possa direcionar a pessoa. Então, voltando no piso tátil, o piso tátil na calçada, quando ele sai da rampa de acesso, ele tem que estar direcionado ou para a direita ou para a esquerda e a pessoa escolhe para onde vai, né? Então, eu acho que na vida também é assim, a gente precisa de orientações. Sim. E a sociedade vai trabalhando. Quanto mais a gente fala, né? E os próprios usuários, eles estão nos territórios, mais a sociedade também
vai poder nos ajudar a ter um mundo mais acessível, mais de iguais, né? E aí a gente fala isso em shopping, no cinema, com rampa, com acessibilidade, audiodescrição. E a gente sempre fala que a audiodescrição ela é uma ferramenta extremamente importante para a pessoa com deficiência. O pessoal fala, é muito importante para a pessoa com deficiência visual, mas não só, mas para outras pessoas. Imagina um idoso estar ouvindo, vendo um espetáculo, e se tem uma audiodescrição, ele consegue entender melhor um espetáculo, porque na grande maioria a gente vai perdendo gradativamente a visão, a audição. Então, a gente imagina, né, se a gente pensasse nas possibilidades, né, desses recursos que a gente tem, que fossem para todos, eu acho que a gente teria uma chance muito maior de dar oportunidade para a inclusão de fato. Sim. Porque não adianta você também simplesmente achar que está fazendo, eu vou colocar uma rampa, né, para um cadeirante ou para uma pessoa que tem um comprometimento, né, na locomoção, para eles se dirigir em determinado espaço. Mas eu também ter orientações, né? E essa rampa vai dar onde? Entende? A melhor coisa é o ter local de sinalização, fala, né? exatamente. Perguntar para quem entende, quem é que vai usar aquele serviço, né? Sim. O conhecimento, ele é libertador e inclusive Sim. se bem utilizado, né? Sem dúvida. E a gente mais cedo acompanhou algumas atividades aqui do Centro Cultural, a dança, a quadrilha, depois a gente eu tive até uma apresentação musical particular que vocês vão acompanhar. Imagina! E agora a gente vai compartilhar com vocês então e volta já já. Rafa, Oi. como é que você se sente vindo para aula de dança? Eu já vi que você gosta da coisa. Então, na aula de dança, eu me sinto bem, né? Feliz. Como eu falei, eu gosto muito de dançar, né? Você levanta animado para vir? Eu levanto. Quando chegar a aula de dança, eu já levanto animado, né? E para quadrilha? Eu sempre gostei de dançar. E pra quadrilha, então, eu adoro. Tá animado? Bastante. Então, legal. Obrigada. A gente vai ver um pouquinho aí vocês ensaiando. André, e pra você, é legal vir para as atividades físicas? Você gosta de dançar? Então, eu gosto de atividade física, apesar de eu assim, em casa, eu sei que eu precisava fazer mais, né? Mas assim, eu gosto, mas eu comecei a vir para essas atividades aqui, eu vim ontem e tô vindo hoje. Tá gostando? Mas eu tô gostando, assim. Ontem foi legal os alongamentos, exercício. Hoje estamos dançando aqui, né? E tá sendo legal. Algumas a gente vai tentando acompanhar, conforme vai fazendo, vai tentando acompanhar. Às vezes vai um pouquinho mais devagar, mas tá sendo bom. Faz parte. Então, friozinho ainda é bom esquentar o corpo, né? Tá frio. E a festa junina, tá animado? Tô animado, só vamos ver, porque estamos ensaiando agora, vamos torcer para sair tudo certo, né? Adriele, quais as atividades que o pessoal vem fazer aqui com você no Centro Braille? Eu dou 2 atividades na semana, 4 atividades na semana, né, para falar a verdade. Na segunda, de treinamento funcional e pilates, e na terça, atividade de danças. E vocês vão ensaiar também para quadrilha, né? Sim. Na sequência agora nós vamos começar os ensaios para quadrilha, tá bem legal. Eles estão desenvolvendo muito bem essa dança. E eles são animados para vir? Nossa, muito. Eles gostam muito das atividades, bem certinho, com uma frequência bem legal, assim. Então, tenho gostado bastante também. Então, vamos ver um pouquinho, né? Vai começar a nossa festa junina? Então, vamos lá. Vamos começar com o caminho da rosa. Vem! A gente vai dar a volta no lugar. Pode ver. Que além de um excelente dançarino, o Rafa também é um pianista e deixou a gente aqui emocionado. Você é um romântico convicto, Rafa? Sim, sou romântico, convicto e apaixonado.
Que lindo. E você aprendeu a tocar aqui no Instituto? Foi aqui. E essas duas músicas, Fascinação é Meu Primeiro Amor, eu quis tocar e eu ofereci especialmente para você. Olha, ganhei o dia, pessoal. Muito obrigada, Rafa. Sim, todo dia em casa, desde quarta-feira, tenho aula aqui no Braille, né, de piano. Já faz quantos anos? Faz 11 anos, comecei a dar aula de piano em 2013. Por isso que dá esse show, esse espetáculo, né? Muito obrigada, Rafa. De nada. Will, como é que funciona um apartamento funcional? Esse apartamento nós utilizamos aqui no Centro Cultural para desenvolver junto dos usuários as atividades de vida diária, né? Que são essas atividades? São atividades de arrumar uma casa, varrer um chão, arrumar uma mesa, atividades na cozinha, cortar um alimento, passar uma manteiga no pão, coisas simples do dia a dia que eles fazem em casa, nós fazemos em casa, para tornar a vida deles mais assim independente possível. Então, são realizados aqui nesse apartamento. E é interessante porque não é a casa deles, mas é um ambiente também para que eles possam exercer essas atividades até em outros lugares, né? Isso. Então, é um apartamento que tem as mesmas características de uma casa, de um apartamento comum. Tem sofá, tem o tapete. A gente sempre fala, né, que uma casa com uma pessoa com deficiência, a gente não tem um tapete. Aqui a gente tem porque vai em alguns lugares e tem tapete, então a gente tem que saber também essa realidade, né? A Débora varreu aqui há pouco o chão, passou um paninho, e ela varre o chão, né, descalça, para poder identificar os lugares onde tem uma poeira, onde ela passou e ela não conseguiu identificar. Então é feito assim desse jeito, né? A Silvana tem baixa visão e a Débora, ela cega total. Então tem assim uma diferença, né? Então a Silvana foi lá ali, arrumou no quarto a cama, né? Colocou direitinho o lençol na cama, o travesseiro. Então é feito esse treinamento, né? Para que também em casa eles também tenham essa independência. Débora, e qual é a importância dessa atividade que você faz aqui? Esse treinamento, né? Olha, é o essencial para a minha aprendizagem, né? Até para minha independência mesmo. É bom eu ser independente, porque nem sempre meus pais podem me ajudar, né? Minhas irmãs podem me ajudar. Então, eu tento fazer no mínimo que eu posso aqui para ser mais independente possível. E te ajuda bastante esse treinamento? Você faz tempo e te ajuda no dia a dia? Você já sentiu alguma diferença? Já. Até quando minha mãe não tá em casa, tipo, minha irmã não tá em casa, que ela também cuida da casa, né? Daí eu cuido. Eu lavo louça, eu passo pano no chão, eu limpo a mesa, lavo até minha roupa. Menina, então tá todo mundo contente, né? É. Chega em casa, a Débora já deu aquela forcinha, né? Já. Silvana, e pra você, como é que tá sendo esse treinamento funcional aqui dentro do apartamento? Agora é melhor, porque no começo eu tava com depressão, né? Só chorava. Agora eu já sei pegar o ônibus, porque eu não consigo ler o ônibus, sabe? Aí agora ficou mais fácil. Aqui ajudou bastante. Fazer crochê também estou aprendendo de novo, porque a visão minha é curta e é difícil. Agora está mais fácil. Uma questão de se readaptar, né? Isso. É bom porque a gente, quando depende de outros, não faz, né? Então a gente tem que ser a gente mesmo, né? Aprender para sair do conforto que a gente tem. E Silvano, te deu mais segurança esse treinamento nas suas atividades em casa? Eu dei mais segurança. Tá valendo a pena? Não, tá muito bem. Tá valendo muito bem. Tô bem melhor. Mais segura. Mas... Além de fazer os amigos aqui, né? Tem bastante, viu? Melhor do que ficar em casa. Ademilson, como é que está sendo para você frequentar aqui o Centro Cultural Luiz Braille? Está sendo uma experiência incrível, né? De vida, tudo, de
renascimento praticamente para mim, né? Perdi a visão faz 1 ano, daí eu tava desanimando da vida, tudo. Conheci o pessoal aqui que me deram a mão, me acolheram bem com a família. Quais as atividades que você tem feito? Artesanato, música, dança, braille, agora mobilidade. Tem alguma que você já está gostando mais? A mobilidade e o braille mesmo. E dança também, danço. Eu nunca dancei na vida, quando a primeira vez foi aqui. Sempre é tempo, né? Vivendo e aprendendo, nunca é tarde, né? E o convívio tem sido legal aqui? Muito legal, o pessoal aqui é um amor de pessoa, acolhe a gente como se fosse uma família praticamente. Então tá animado. Vai dançar a festa junina? Vou dançar, se Deus quiser. Então você viu um pouquinho das atividades que o Centro Cultural Luiz Braille oferece aqui de Campinas. E eu agradeço mais uma vez Hermes e Wildes por nos receber e compartilhar essas histórias inspiradoras com a gente. A gente que agradece a presença de vocês. Maravilhoso. Muito obrigada. E se você gostou desse programa, pode acessar as outras edições no YouTube da TV Câmara Campinas, na playlist do programa Mãos Solidárias. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.